Nós vamos caminhar até os livros históricos, tá? É só um ponto, não sei se o irmão está gravando ainda. Os irmãos, por exemplo, uma Rosana que já se forma, ou já se formou, acho que já se formou já nesse curso. Esse mês é termina. Esse mês que a irmã termina. Se os irmãos que terminarem quiserem continuar, os irmãos podem continuar, depois eu certifico os irmãos, tá bom? Gratuitamente. Então, certifico os irmãos como se os irmãos já fossem estudando pelo curso de bacharel. Aí os irmãos só vão concluir, tá bom? Vamos, Rosana, se a irmã quiser, é segredo, tá? Meus irmãos, então vamos lá. Nós estávamos falando acerca do panorama, nós vimos o Tanakh. O que é o Tanakh? Ou Tanakh? O Antigo Testamento, a Bíblia dos Judeus. Nós também falamos, irmãos, acerca dos livros que compõem a Torá, que nós vamos dar continuidade, e nós vamos esse mês até os livros históricos. No mês que vem, a gente continua para ir para os proféticos e poéticos, tá bom? Mas aqui, irmãos, é muito importante que nós lembremos o livro das gerações, o livro do Gênesis, o livro dos nomes e o livro da saída, que é o livro do Êxodo. Depois nós temos o livro de Levítico. O livro de Levítico, irmãos, apresenta as divisões nas leis. E antes da gente entrar nela, eu vou pedir para o nosso querido Pastor Joel fazer essa oração, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, Senhor, nessa manhã, que aqui, Senhor, nos reunimos na tua presença. Abençoa, Senhor, cada um dos alunos, abre, Senhor, o nosso entendimento, dá-nos, Senhor, sabedoria do céu nesta manhã. Abençoa o pastor Kelvin que está aqui, Senhor, como servo, para nos instruir, que nós possamos, Senhor, sair daqui edificados pela tua palavra. É o que eu te louvo e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, meu amigo. Meus amados irmãos, então, hoje nós abarcamos no livro de Levítico. Levítico, irmãos, tem uma tradução que equivale, irmãos, a algo relacionado a sacrifício, a algo relacionado a moral, a algo relacionado, irmãos, a sacerdócio, que é sobre isso que nós vamos falar nessa aula de hoje. É muita coisa para pouco tempo, mas nós vamos falar, irmãos, inclusive das divisões das leis. Nós temos, irmãos, leis que são de ordem moral. Inclusive, nós temos leis que são de ordem cerimoniais. Leis de ordem cerimonial. E também nós temos leis de ordem civil ou civis. As leis de ordem civis, deixa eu até apagar aqui para combinar com as outras, né? Aqui, leis, deixa eu fazer aqui de novo, só para ficar bonitinho. As leis, e aqui as leis de ordem civil e criminal. Então vamos lá. Nós temos, irmãos, no livro de Levítico, a ideia de divisões de leis que vão ser apresentadas ao povo. O Senhor já viu alguém aqui pregar sobre o livro de Levítico? Os irmãos, aqueles que ouviram, já viram alguém ministrar com frequência sobre o livro de Levítico? Irmãos, o livro de Levítico é um dos livros menos pregados da Bíblia. E é um dos livros mais lindos da Bíblia para se pregar. O livro de Levítico apresenta festas. O livro de Levítico apresenta Deus recebendo as festas. Nosso Deus, irmãos, é um Deus muito festivo, irmã Miriam. Muito. O nosso Deus, irmãos, ama a festa. E no livro de Levítico Deus falou: eu quero 5 festas somente para mim. Essas festas não vão ser para vocês. Essas festas vão ser para mim. Vocês vão adorar a mim. Essa festa vai ser em meu nome. E o livro de Levítico explica o detalhe de cada festa que seria dessa forma. Isso é muito bonito, irmãos. Muito.
Imaginar que o nosso Deus, irmãos, ele é bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz. Tá? Então, a ideia dos felizes, o próprio Deus, irmãos, ele já é feliz. Quem diz que Deus não gosta de festa já está mentindo, porque o livro de Levítico, irmãos, também apresenta Deus como um Deus que recebe no mínimo 5 festas só para si, é para Ele, a festa exclusiva dele, tá? E nós vemos, irmãos, algumas divisões aqui no livro de Levítico, e a primeira divisão é relacionada a aspecto moral. Os irmãos sabem que a ideia de lei, o que significa lei? Quem lembra que significa? Se eu perguntasse para os irmãos o que é uma lei, o que os irmãos me responderiam? Sei que eu sou suspeito em falar, próprio, né? Mas por isso que eu quero uma contribuição dos irmãos. O que é uma lei? É o mesmo que o mandamento? Mesmo que o mandamento? Interessante. Tem mais alguma contribuição aí dessa? É o mesmo que o mandamento. Uma regra a ser seguida. Uma regra a ser seguida, perfeito. Então vamos lá, irmãos, para a gente entender as leis morais, leis de ordem criminal e leis de ordem cerimonial e leis de ordem civil e criminal, a gente teria que entender, irmãos, a diferença entre princípio, mandamento e também a ideia de lei, tá? Os irmãos estão corretos na posição, mas nós temos a primeira ideia, irmãos, o princípio. O princípio, irmãos, é algo que decorre do início de algo. O princípio é a fonte de algo. Antes do mandamento e da lei nascerem, tem que ter o princípio. O princípio, irmãos, é o costume daquele povo. Então, o princípio, irmãos, de muitos mandamentos e muitas leis judaicas vieram por conta de princípios. Então, eu vou explicar para os irmãos de uma forma muito fácil, com base na nossa cultura. Os irmãos sabem que não existe uma lei que torna crime cortar fila indiana no Brasil? Está uma fila gigantesca aqui atrás de mim. Eu venho e corto a fila. É claro que eu vou tomar uma surra, né? Mas se eu cortar a fila e ficar, é igual uma vez, irmão, naquela época estava tendo racionamento de gasolina. Os irmãos lembram? E quando estava tendo aquela época de racionamento de gasolina, tinha um rapaz que ele trabalhava para um hospital, ele foi buscar gasolina para o hospital, estava devidamente identificado, tá? E o hospital, irmãos, precisava de gasolina com urgência por conta das bombas das ambulâncias. E aí eu estava no carro atrás, e quando eu estava no carro atrás, ele pediu e ele explicou. E por óbvio, irmão, você que está lidando com vidas, até abriria a mão da minha vaga para a vaga dele. Ele me mostrou certinho a nota fiscal, que era para o hospital, as ambulâncias que seriam abastecidas. O carro dele não era um carro comum, era um carro de carga, tinha lá as bombas com identificação e tal, que ele enche a bomba do hospital e a bomba do hospital repassa direto para as ambulâncias. E aí, irmãos, o policial veio e falou: olha, eu vou mandar prender você. Falou pro rapaz. Eu ouvindo. E ele disse: olha, eu vou mandar prender você porque você está cortando fila. Não interessa, você está cortando fila, você está cometendo crime. Ele teve que falar para o policial que na verdade ele estava muito equivocado, na verdade ele não conhecia de lei. Por quê? Porque não existe crime cortar a fila no Brasil. Vocês não entendem? E é importante que a gente entenda isso. Por quê? Porque isso, por enquanto, no Brasil é só um princípio. Não é uma lei, não é um mandamento. Então, irmãos, lembre-se disso. O princípio é o que dá fundamento para um mandamento e para uma lei. Daí que ela não seja crime, é um princípio. O princípio, por exemplo, da vida, irmãos. Nós sabemos que o princípio da vida ele gerou a lei, o mandamento, depois a lei de guardar a vida, de tornar o homicídio crime. Então, irmãos, princípio é a fonte, é a origem. É muito importante que os irmãos saibam a diferença entre esses três da Bíblia. O mandamento, irmãos. Diga. Vamos ver se entendi essa explicar. Aqui no Jeremias, capítulo 7, versículo 22, diz assim: pois eu não falei a vossos pais, nem ordenei no dia em que os trouxe para fora da terra do Egito, respeitar as ofertas queimadas, o sacrifício. Ou seja, desde que eu tirei seus pais da terra do Egito, eu nunca pedi sacrifício nem oferta queimadas. Mas nem sabemos o que pediu.
Então, esse não pediu na lei de Levítico, ele pediu, mas para quem não pediu, só significa a lei, no princípio, a lei moral. Isso que está querendo dizer aqui? Sim, obrigado, pastor Moisés, é exatamente isso. A ideia, irmãos, da lei moral de Deus é como um princípio moral embasando essa lei de Deus. Por exemplo, irmãos, Deus falando, olha, eu não vou pedir sacrifício. Aí eu falo, não, claro que Deus pediu sacrifício, né? Abraão fez sacrifício. Abraão, inclusive, criou a aliança, os irmãos sabiam? Só para os irmãos entenderem algo muito importante que o pastor Moisés falou, né? Só um pouco. Os irmãos sabiam que a palavra aliança, ela vem do hebraico, e a aliança no hebraico é brit. Brit. Só que para a gente, irmãos, aliança é aliança. Quando eu falo aliança em português, meu amigo, eu falo aliança e aliança e aliança. Só que a aliança no hebraico é a palavra brit. E brit significa cortar. E brit não é um mandamento nem uma lei. Brit é um princípio. Só que interessante, irmãos, que por que a aliança no hebraico é brit? Que é cortar. Porque, irmãos, quando Abraão ele pegou, antes mesmo dessas leis do Levítico, quando ele foi fazer uma aliança com Deus, ele pegou um animal. O que ele fez com o animal? Ele cortou e colocou em duas partes iguais. A Bíblia faz questão de falar iguais, e colocou um de frente para o outro, representando que não existe hierarquia vertical, e ele os apresentou a Deus. Isso, irmãos, é brit. Quando eu decidi, irmãos, namorar com a minha esposa, noivar com a minha esposa e casar com a minha esposa, eu cortei qualquer relacionamento externo que eu poderia ter. Quando eu decidi, irmãos, ter uma aliança com Deus, eu cortei qualquer relação com outras doutrinas que eu poderia ter. Quando eu, irmãos, faço uma aliança, eu corto o que é nocivo para mim e para o meu relacionamento, seja ele com Deus, seja ele com a minha esposa, seja ele com a minha família, seja ele com os meus amigos, porque você tem que ser verdadeiro com os seus amigos, irmãos, né? Nós devemos ser sempre verdadeiros com aqueles que confiam na gente. E quando eu não corto aquilo que é para cortar e faz mal para o meu relacionamento, eu sou cortado. Vocês não sabiam que o judeu sempre acreditou assim? Se eu não faço e não sigo a aliança do jeito que é para seguir, eu sou cortado. Os irmãos entendem? Isso é muito bonito, irmãos, porque isso é a aliança do hebraico. E isso daqui é um princípio hebraico. Isso é um princípio judaico. O judeu ele sempre acreditava dessa forma, e isso vai originar também leis morais. Por isso que o próprio Deus passou entre as partes, não Abraão, porque Abraão não poderia prometer isso. Perfeito, irmãos. Excelente. Desafiador, hein, pastor Moisés? Moneirinho, tá quietinho. Isso é muito bom. Oi? Então, vamos falar sobre Belém, né? Então, Deus ele não ordenou o sacrifício, foi Abraão que ofereceu. Necessariamente não. Deus ele recebe, mas a ideia da ordenância, no aspecto moral que o pastor Moisés está falando, Deus ele sempre disse: olha, eu recebo a oferta de vocês, porque foi eu mesmo que ensinei. Mas a ideia da ordenância, desse aspecto de dizer que isso é enfadonho, que isso é um enfado para o homem, que Deus não merecia isso e isso Deus não queria. É mais ou menos a ideia de Abacuque. Quando eu falo, eu não quero, não sei se Abacuque foi a voz, me perdoe a lápis agora, mas eu não quero as vossas vestes rasgadas, mas eu quero o vosso coração. O aspecto ali vai além. Joel. Nossa, irmão, onde que eu trouxe a Abacuque agora? Então, veja, irmãos, é mais ou menos essa ideia. Amém? Certinho? Meus irmãos, quando nós falamos nessas leis aqui, nós temos que entender, irmãos, que a lei moral, inclusive, envolve o kasher. Kasher é a dieta judaica. Kasherot, o kosher, tem a transliteração do ar, tem a transliteração com o, tem a transliteração que é sear, kasher normal. Kasher, irmãos, é dieta, a dieta judaica.
Se os irmãos pegarem um cereal que eu acho que não fabrica mais, se os irmãos forem lá no supermercado e os irmãos pegarem aqueles cereais mais caros, os irmãos viram a caixa do cereal, né, dos sucrilhos, eu falo sucrilhos, não falo cereal, né? Você vira a caixa lá dos sucrilhos e você vê que vai existir um símbolo, um selo. Aquele selo, irmão, vai ser mais ou menos um selo chamado kosher. Vai estar lá no selo kosher e um monte de palavras hebraicas. É um símbolo, inclusive pode ser que esteja até em inglês. Vai estar em hebraico e também tem algumas letras em inglês. Eu sei que o cereal chamado Al-Bran, não sei se vocês vão ver ali, cereal, eu acho que ele fabrica mais, nunca mais fabrica. Fabrica? Nunca mais encontrei, me digam que vende. Sabe onde vende? Não vende no mercado. No Nagum não vende, no Açaí não vende, no Atacadão, pelo menos daqui não vende, eu já procurei no Nagum. Israel vende. Irmãos, ó, o que é um alimento kasher? É um alimento, irmãos, que combina com a dieta do hebreu, do judeu. Então, por exemplo, irmãos, está na lei moral, existe uma lei em Levítico, eu peço para que os irmãos me ajudem para que a gente leia, eu não lembro dela onde está, texto, que é: não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Isso está em Êxodo e se segue em Levítico. Está lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 19. Vamos entender isso, irmãos. Ó, não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Ponto principal de Êxodo, capítulo 23, 19. Esse texto, irmãos, ele também dá sequência para o livro de Levítico, que no livro de Levita, os levitas, irmãos, vão entender esse aspecto, e também no livro de Deuteronômio, tá? Vamos só colocar aqui os levitas. Irmãos, quando a gente observa esse texto, o judeu interpreta esse texto num livro chamado Kitsuf Hamaru. Esse livro é um livro de comentário de postura de lei. É como um código penal interpretado. Como um código penal interpretado, um código civil interpretado, comentado. E quando a gente fala dessa lei, pastor Reinaldo, a gente observa que o judeu ele não mistura, irmãos, carne e leite. Jamais. O judeu, irmãos, ele não mistura carne com leite. Para os irmãos terem ideia, quando o rabino chega num lugar, num restaurante de comida judaica, ele vai e benze. A ideia, o termo que o judeu usa é benzer. É o mesmo que o termo católico. Ele não fala orar, ele fala rezar. Porque uma palavra mais antiga. Não está certo, mas é uma palavra mais antiga. Então ele vai benzer, ele vai rezar pelos pratos que só se comem carne. Ele vai rezar pelos pratos pardês, que são os neutros, como por exemplo peixe. E ele vai orar pelos pratos de leite e derivados de leite. Nem na hora de lavar a louça pode misturar os talheres e os pratos de carne com leite. Os irmãos sabiam? Olha como é chato. Irmãos, imagine você trabalhar no restaurante judaico, como é que deve ser chato. A partir do momento, irmãos, se misturar, tem que pegar, o rabino tem que ir lá, lava separado, enxuga separado, coloca separado, e depois que coloca tudo separado, vem o rabino e benze de novo. É assim, uma besteira estratosférica, não vão lá, não concordar. E os meus tios avós eram assim, irmãos. Os irmãos nunca vão passar. De repente estou passando aqui do lado da feirinha e tal. Aí eu estou vendo lá um judeu ortodoxo, ultra-ortodoxo, tomando um café com o meu Neilton. Toma, né? Não, porque ele ele não toma, não porque o meu Neilton assim dá medo de vez em quando, mas é porque, irmãos, o sentido, o significado tem a ver com a ideia do judeu ter medo de ferir uma lei moral. Os irmãos sabem que, como o judeu separado por ascendência, eu poderia me sentar com os meus tios avós, com os meus tios, que seja, com os meus primos,
Mas por que eu não faço isso? Porque eles não tomariam café comigo? Porque eu não sigo a lei do cacheroto, eu não sigo as leis, os códigos de ética judaica, eu como feijoada, eu pego, irmãos, e como amo, a pizza que eu mais gosto é pizza de catupiry com frango. De catupiry e frango, frango é uma carne, catupiry vem derivado do leite. E eu não poderia misturar jamais um e outro. Irmãos, para os irmãos terem ideia, o judeu ele não come estrogonofe. O judeu é proibido de comer o hambúrguer do McDonald's, o hambúrguer que a gente come. O judeu é proibido, irmãos, de comer um hambúrguer comum que tem queijo. Por quê? Porque a carne do hambúrguer é carne. E o queijo é derivado do leite. Olha que loucura, irmãos. O judeu, imagine quem é que pode citar outra comida que o judeu não poderia comer? Além de feijoada. Lasanha. Lasanha bolonhesa. Ele pode comer. O judeu também pode comer lasanha comum com presunto de queijo. O que mais? Alguém lembra disso? Parmegiana. Não podia comer a parmegiana. Outra comida simples, irmãos. Um doce. Alguém lembra de um doce? Bom? Uma pizza. Uma pizza. A maioria das pizzas ele não poderia comer, irmãos. A maioria. Doce de leite, né? Por que doce de leite? O doce de leite foi o doce. Doce de leite. Claro, irmãos. Não tem. Doce de leite ele pode. Ele não pode misturar, irmãos. Doce de leite com carne. Não pode. Por exemplo, eu já falei isso para os irmãos algumas vezes. Quando eu cheguei a primeira, irmãos, o estado assim, mais engraçado que eu já fui para dar palestra e pregar foi o Rio Grande do Sul. Mais engraçado que Santa Catarina, que todos os outros estados. Todos os outros, irmãos, que a gente foi ministrar. E o Rio Grande do Sul eu falo bastante porque ele foi mais excêntrico. Por exemplo, irmãos, o Rio Grande do Sul, eu enfrentei racismo. As pessoas eram racistas e olhos brancos. Os irmãos que são mais morenos aí, se chegasse nas comunidades mais afastadas lá do Rio Grande do Sul, os irmãos iam sofrer demais. Porque eles tratam mal de verdade, eles não tratam bem. Igual a gente aqui, irmãos, trata junto, a gente é uma família. Não. Lá, se a gente é um pouco mais escurinho, tem a pele um pouco mais queimada, entrou na loja, eles começam a falar polonês, para não te atender. De verdade, irmãos, eles falam polonês. Outros têm comunidades judaicas que só falam judaico lá, hebraico lá, não falam qualquer outra língua. E se eles recebem alguém que tem uma cor mais escura, e eu que já sou pai, irmão, já considerado como negro, eles não atendem bem. Eles não deixam você lá esperando, atende outro, chega um branco, é prioridade. Então você vê, lá, em alguns lugares do Rio Grande do Sul eles são bem racistas. Eles também são muito frívolos, irmãos. Eles são muito frios, assim, até na recepção em relação à palavra, né? Eu sempre cito a diferença e o contraste. O estado do Maranhão, irmãos, quando a gente for ministrar, é o estado mais pobre do Brasil e é um dos mais pobres da América Latina. O Maranhão, irmãos, eu cortei o Maranhão de ponta a ponta, de São Luís até Imperatriz. E quando eu cortei o estado, irmãos, é um estado tão simples que quando eu cortei o estado inteiro, eu vi, eu acho que, sem brincadeira, irmãos, de 2 a 3 casas que eram sobrados na avenida principal que eu fui. Irmãos, sobrados, o resto era tudo casa de um cômodo. Tinha muitas obras de índio, não tinha, irmãos, pavimentação, as ruas com muito buraco, as pessoas muito simples, mas o melhor lugar que eu já fui na minha vida. De verdade, irmãos, as pessoas são muito receptivas com a palavra. A gente pregou na rua para 11.000 pessoas e muitas pessoas aceitaram Jesus com muito carinho, mas no Rio Grande do Sul não, irmãos. No Rio Grande do Sul a gente enfrentou muita prepotência, as pessoas são muito exaltadas, as pessoas não recebem a palavra com amor, sabe? As pessoas pensam que a Bahia é o lugar onde tem mais terreiros no Brasil, mas o Rio Grande do Sul, irmãos, ele é o lugar que mais tem terreiros de Umbanda, Quimbanda, Candomblé e Batuque Gaúcho da América Latina. O Rio Grande do Sul não ganha só da Bahia, o Rio Grande do Sul ganha da América Latina. Eu conheci, irmãos, uma missionária do Belém. Olha que os irmãos já viram alguma missionária do Belém? Eu conheci uma missionária ungida pelo Belém, lá no Rio Grande do Sul, que frequentava a terreiro de Umbanda. Ó, a gravidade. Lá as pessoas são assim, irmãos, estão na igreja, vão com macumba e tal, olha que coisa complexa. Bom, mas aí no Rio Grande do Sul, irmãos, eu percebi essa resistência em relação à palavra, percebi essa resistência em relação a muitas coisas e eu esqueci o que eu ia falar originalmente. Estava falando sobre o que, irmãos, antes disso? Os judeus não comem carne. Carne com leite. Carne com leite. Ah, tá, obrigado. Aí, irmãos, ó,
Quando eu cheguei, eu desembarquei no aeroporto de Salgado Filho e fui até a cidade de Parobel, onde que é o centro do estado lá. Aí quando eu cheguei lá, irmãos, o pastor me levou, e quando o pastor me levou lá para a mesa e tal, para comer, eram vários obreiros, eu percebi, irmãos, que eles tinham não sei se os irmãos já ouviram falar de cuca. Já. Cuca é um pão recheado com doce de leite ou chocolate. E aí, irmãos, eu percebi que tinha cuca e do lado tinha várias linguiças. E aí, irmãos, o que eles pegavam? Eles pegavam aquelas linguiças, pegavam doce de leite, e mergulhavam aquela salsichão no doce de leite, e depois na nata. E depois comia. Aí eles pegavam a cuca, cortavam um pedaço da cuca, cortavam um pedaço da linguiça e comiam os dois juntos. Eles têm o costume, irmãos, de comer carne e linguiça, carne e doce de leite. É tipo baiano, igual um momento assim. Deu um baiano faz isso, né? Deu um baiano. Mas aí, irmãos, imagina você pegar nata, passar bastante doce de leite na linguiça toscana, recheada, assim. É bem. É difícil pra gente, irmão. Não entendi? É melhor. Isso, muito estranho, irmãos. E eu não comi quando eu estava no Rio Grande do Sul, aí você vê, é uma coisa que é muito diferente da gente. E a cuca, você comeu? Comi. A cuca é gostosa. A cuca é boa, irmãos. A cuca é doce, não entendi? De goiabada. Goiabada eu não comi só de doce de leite. Mas muito boa. A cuca sim é muito boa e a linguiça separada também é muito boa. O problema é quando mistura, irmãos. Isso aí não dá. A comida japonesa geralmente tem muita coisa agridoce, né? Mistura bastante. Tem alguma comida japonesa que mistura leite e carne? Ou leite e peixe? Leite e peixe pode, mas leite e carne de frango, carne de animal mesmo, carne vermelha já não pode. Tem? A senhora lembra? Não, né? Mistura muito peixe, né? Muito peixe mistura, né? Peixe em geral. Em geral, peixe e arroz. Obrigado, Rosane. Então, irmãos, vejam, o judeu, imagine como é que deve ser chato ir no mesmo restaurante com o judeu. Você não pode comer pizza direito, você não pode comer hambúrguer, você não pode comer coxinha. Apesar, irmãos, que a coxinha ele pode comer, desde que ele coma a coxinha e a massa da coxinha não vá uma gota de leite derivado de leite. Então é bem difícil. E ele não pode comer uma coxinha na padaria e tomar um copo de café com leite. Não pode jamais, porque ele não pode misturar, irmãos. Ele não pode misturar leite e carne. E é uma lei, irmãos, que em Levítico vai ficar assim, ó, massacrada no coração do povo. Pastor, Diga. por isso que Pedro, quando ele estava junto com os gentios e viu o Tiago, tentou se separar, se afastar dele, Paulo repreendeu ele. É porque Pedro, irmãos, ele tinha um problema que Pedro era de vez em quando bem falsinho, né? Ontem eu estudei sobre Pedro, ele tem uma passagem de Pedro, que Pedro foi verdadeiro. Ele chegou, peitou, não posso nem falar para os irmãos, porque disse, os irmãos foram no lugar dele, quem sabe, né? Bom, passou o sentido de Deus de congregar com o Senhor, aí lá os irmãos eu vou falar sobre essa mensagem. Mas aí, irmãos, Pedro em alguns momentos ele foi muito verdadeiro. Só que teve uma vez em que Pedro, ele começou a tratar o gentil com diferença. Ele estava lá, estava bem e tal. Quando os judeus chegavam, ele fingia que nem conhecia os gentios. Ele olhava assim, né? Aí os gentios lá esperando, falando com Pedro. E Pedro fingindo que nem era, nunca nem tinha visto os gentios. Aí Paulo ficou de longe, né? Aí ele chegou em Pedro e falou: Pedro, você não pode ser falso, não. Você está vendo os gentios aqui? Você tem que abraçar os gentios também. Você não pode ser assim. Aí, enquanto você estava com os gentios, você estava comendo carne com leite. Essa é a expressão do texto. Você estava comendo carne com leite. Agora chegou os judeus e está dizendo que você não pode, né, continuar comendo esse estrogonofe. Você tem que ser verdadeiro. Aí Pedro e Paulo, ficou quietinho. Mas vamos lá, irmãos, ó. É importante que nós entendamos isso, porque o livro de Levítico, irmãos, ele marca preceitos pedagógicos. Esses preceitos pedagógicos tinham um caráter. Por que Deus não permitia comer carne com leite? Nem por causa dessa besteira de não poder comer estrogonofe. É porque, irmãos, Deus sabia que o povo judeu era muito apressado. O povo judeu é esfomeado. Israel, há alguns anos, ficou 5 anos sem receber uma gota de água na terra. 5 anos! E isso foi em cerca de 3, 4 anos que Israel ficou 5 anos. Foi a maior seca em mais de 150 anos conhecida na terra da Palestina. Irmãos, em Jerusalém só chove quantas vezes por ano? 2. Entre março e abril e entre outubro e novembro. Lei da chuva seródia e da chuva temporã.
Só chove 2 vezes por ano. Irmãos, Israel é uma região desértica. Lembra que a gente já falou que a Bíblia é recheada de passagem de comida? Por quê? Porque não tinha comida. A Bíblia fala que o pecado entrou no mundo através de uma comida. A Bíblia fala que Jacó ganhou a primogenitura do seu irmão, a pecado através de uma comida. A Bíblia fala que o salmista Davi, ele falou no Salmo de 3, preparas uma mesa com comida na presença dos meus adversários. Cantares a mulher de Sunem, cantava e adorava a Deus porque tinha comida. A Bíblia fala que Jesus foi chamado de comilão e beberrão por causa da comida. A Bíblia finaliza dizendo que quando Jesus voltar, Jesus nos levará para as bodas do Cordeiro. O que vai ter nas bodas do Cordeiro? Banquete, irmãos, comida, está na Bíblia. E eu vos servirei. E vocês ficam criticando aí que os irmãos comem muito aí. Eu acho que mais gordinho da sala comem muito, né? O próximo. Eu acho que, deixa eu ver. Tem o irmão Luiz, Tem um irmão também, que é tem Até Edson Magrinho. Até tem uma passagem que o pessoal fala assim, poxa, mas cadê seu discípulo no jejum? Aí eles falam assim, quando eles estiverem com o noivo, eles não precisam, mas quando o noivo não estiver aqui, eles vão ter que jejuar. Exatamente, pastor João, exatamente. Isso é uma verdade, irmãos, né? A ideia, por quê? Por que a Bíblia fala tanto de comida? Todas as festas judaicas têm uma comida especial, uma forma especial. Por que a Bíblia fala tanto de comida, pastor Reinaldo? Porque o povo não tinha comida. A Bíblia, irmãos, ela fala tanto de comida porque o povo judeu não tinha comida. Irmãos, era uma escassez total de comida. O culto de Baal, irmãos, ele tinha 2 marcos. Por que Baal era tão influente no meio do povo judeu? Porque Baal oferecia prostituição, sensualidade, e ele oferecia comida. Se os irmãos pegarem a imagem de Astarote, ou Astarte, os irmãos vão ver que essa deusa era uma deusa bem gorda, que era o critério de beleza da época, a mulher ser gorda, era bem gorda e ela tinha 7 seios. Aí se você pegar a imagem de Astarote, ou de Astarte, você vai ver que ela tinha 7 seios. E os 7 seios delas representavam a fartura da comida, porque uma mulher obesa significa uma mulher bem alimentada, e ela tinha 7 seios no sentido sexual da palavra e no sentido também de alimento. Ela daria alimento, receberia alimento, por ela ser obesa, e ela também tinha 7 mamas representando a sexualidade. Por que o culto de Baal era tão forte? Por causa disso. Por que o culto de Baal foi tão devastador no meio judaico? Por conta disso. Porque o culto de Baal era um culto que oferecia comida e sensualidade, que foi sempre os maiores pecados do povo judeu. O povo judeu caía quando? Quando tinha comida e quando tinha, irmãos, prostituição. Vamos? É verdade. É verdade. Né? Interessante isso, irmãos. Então vamos lá. O livro de Levítico, irmãos, ele aceita essas ideias, ele vai colocando um tijolinho nessas ideias. Porque nós vamos perceber, irmãos, que a Bíblia, ela tem aqui no livro de Êxodo, que nós estamos traçando o livro de Êxodo e chegando no livro de Levítico também, que é um paralelo, irmãos, né? O livro aqui de Êxodo nos dá 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20. Continua em Êxodo 25, falando do tabernáculo e tal. Irmãos, os 10 mandamentos em hebraico é chamado de Asara Devarot, as 10 palavras. E desses 10 mandamentos nós temos os outros 603 mandamentos. Esses 603 preceitos vão se dividir em preceitos morais, cerimoniais e civis e criminais, tá? Nós aqui, irmãos, temos esses preceitos que se originam de princípios, princípio e mandamento, e de mandamento volume para lei. Qual é a diferença de mandamento e lei? Na lei, irmãos, eu preciso e posso ter uma ideia positiva e uma ideia negativa. No mandamento eu só tenho o modo positivo. O que é isso, irmãos? Aqui no mandamento eu devo fazer. Na lei, irmãos, eu posso deixar de fazer e posso fazer. Como assim, irmãos? As leis do devo fazer e não devo fazer, o mandamento eu recebo e faço. O mandamento eu recebo e devo fazer no sentido ativo.
no sentido que eu devo fazer. A lei, ela vai além, porque a lei, irmãos, ela me obriga a não fazer e também a fazer. Ela vai além. O mandamento é uma ordem de ação, e a lei é uma ordem de ação e inação. A lei eu devo, aqui eu devo e não devo. Em alguns casos eu devo, em outros casos eu não devo. Tá? Então por isso que são leis, não são só mandamentos. Em algumas leis vão ser leis e mandamentos. Mas aqui, irmãos, são leis de aspecto, de caráter moral. Leis de aspecto moral falam de, por exemplo, dieta. O judeu, irmãos, ele não poderia na sua dieta misturar carne e leite, não podia comer crustáceos, não podia comer répteis, não podia comer felinos. O judeu não podia comer porcos. O judeu ele tinha critérios. Quais eram os critérios? A depender da escama, Moisés fala. A depender da escama, não vai comer. A depender da forma, se tem um casco fendido e não é ruminante, não pode. Qual é o animal que tem um casco fendido, mas não é ruminante? O porco é ruminante? Não, o porco não pode vomitar. O porco não. Você já viu a vaca? Fica o dia inteiro lá mastigando. Isso significa que ela é ruminante, porque ela come o pasto, ela volta o pasto e o sistema digestivo dela volta. É como se ela estivesse vomitando. É engraçado isso, né? Mas ela vai e pega, come de novo e volta. Vai e pega, come de novo e volta. Até a hora que está bem trituradinho. Isso é o sistema digestivo de uma vaca, que tem o casco fendido e é ruminante. Mas o porco não. O porco ele tinha um casco fendido, mas ele não é ruminante. Então, irmãos, nós temos critérios de Deus. Mas por que Deus adotou esses critérios? Por que os irmãos acham que Deus adotou esse critério? Como eu disse, não é porque o judeu não podia comer estrogonofe. Não é. Não é que o judeu hoje não poderia comer feijoada. A Bíblia nunca foi contra isso. A Bíblia sempre tem uma identificação. Cuidado, irmãos. Cuidado. Se algum dia eu vou comer uma feijoada, uma carne de porco crua, Deus vai me proibir. Porque eu estou destruindo o templo do Espírito Santo. Não deixou de ser pecado para o judeu, para o gentio. A feijoada não deixou de ser pecado para a gente, irmão. Se eu comer a carne de porco crua, eu sei que existe uma bactéria e existe uma larva que fica na carne de porco. Se eu comer, eu vou ter câncer na cabeça, tumores na cabeça. Como é que chama a bactéria que fica na carne de porco? Aquele verme. Como? Aquele verme. Isso. Tem um verme que fica. É o verme. Tem um nome. Tá. Mas descobriram, irmãos, a faculdade de Harvard acabou de lançar um estudo científico, inclusive foi na segunda ou na terça, que trouxe uma conexão entre 90% e 97% de semelhança entre os tumores na cabeça e a carne de porco que não é bem cozida. Descobriram, irmãos, que as pessoas que acabavam tendo tumores na cabeça, e os irmãos sabem que tumor na cabeça é muito sério, os tumores na cabeça eram relacionados às larvas, aos vermes que ficavam, ou bactérias que ficam na carne de porco que não são bem cozinhadas. Mas já pensou, irmãos, como isso daí pode salvar muitas pessoas? Então, é claro que se eu comer feijoada sem cozinhar a feijoada corretamente, sem cozinhar a carne de porco corretamente, eu vou ter problema. Vamos? Tainha. Vamos, mano? Tainha solo. Tainha é um peixe. Tainha solo. Atenias. Tainha solo. Vamos lá, só mostrar aqui, ó. A infecção por talena sólido, toda vez que todo animal, irmãos, o latim é uma língua morta. É até interessante explicar isso. O latim é uma língua morta. Significa, irmãos, que o latim ele não pode mais ser modificado, porque é uma língua que era a língua dos romanos. Só que é o seguinte, irmãos, para que não. Eu sou um pesquisador do Brasil, o pastor Reinaldo é um pesquisador da Alemanha, e a irmã Rosana é uma pesquisadora da Arábia. Para que eu e ela falassem a mesma língua, todos nós damos um nome em latim. Irmãos, entendem? E o nome em latim vai ser um nome para mim, para ele e para ela.
Então esse daqui não é o nome científico, mas o nome comum é esse daqui do lado, ó, teníase. Tá? Vou evitar ele aqui. Isso, tá aí. Pastor, Esse momento até feio. Oi. só uma dúvida assim. Deus quando pediu para Abraão pegar teu filho, o sacrifício vivo, Abraão ele queria dois argumentos teológicos para contestar Deus, dizendo na lei do princípio, na lei moral, o Senhor não aceita sacrifício humano. Ele teria esses aspectos. Ou, no caso, o Senhor fez uma aliança comigo, agora o Senhor está querendo aliança. O Senhor disse que eu seria pai de três nações, agora você quer meu filho. Poderia falar assim dessa forma? Olha, irmãos, interessante porque Moisés poderia falar dessa forma. Só que por que Moisés não falou dessa forma, irmãos? Abraão. Por que Abraão não falou dessa forma, irmãos? Porque Abraão, a gente fica tanto com Moisés na cabeça que vai. Por que Abraão não, quando Deus ele pediu Isaac, Abraão ele não foi imediatamente questionou a Deus? Porque Abraão, irmãos, ele ainda estava recebendo aspecto moral de Deus. Por que ele não? Olha, eu imagino que se fosse Moisés talvez teria perguntado para Deus: Senhor, mas o Senhor vai querer o meu filho, o Senhor me deu a promessa de tal. Mas por que Abraão não questionou? Muito embora Abraão tinha lei no coração. Porque, irmãos, Abraão ele estava aprendendo ainda com Deus e ele estava demonstrando que, por mais que aquilo que ele havia aprendido não era aquilo que necessariamente era o que Deus estava pedindo, mas ele não questionou a ordem de Deus, tá? Então, mas eu acho que se fosse o profeta depois perguntaria a Deus o porquê que Deus estava querendo sacrificar o sacrifício do seu filho, né? Tá bom, irmãos? Vamos continuar, tem muito assunto e pouco tempo. Ó, então o judeu, por exemplo, poderia comer caranguejo? Então, o judeu poderia também comer frutos do mar? Os irmãos podem ampliar os traços também para frutos do mar, tá? O judeu ele poderia fazer uma... É morango ou moringa? Morango, moringa? Moranga? É abóbora? É porque até hoje, minha mãe fala até hoje moringa, irmão. Aí toda vez que eu falo, me zoa. Não, moranga. Moranga mesmo, né? Moranga. Moringa é de corado, aquela de barro, né? Né? Moringa. Moranga, então, obrigado. Os antigos tinha muita, né? Moringa, deixar a água geladinha. Agora que eu aprendi o que é moringa, eu não vou mais errar. Obrigado, família. E é verdade. Olha, irmãos. Camarão na moranga. O judeu ele já sabia que não poderia comer. Camarão é gostoso. Camarão é muito bom, irmãos, né? Camarão é uma maravilha. Eu fui para o Rio Grande do Sul, irmãos. Quando eu fui para o Maranhão, o pastor de lá ele me deu, irmãos, uma carne que foi comigo no mercado. Comprou uma caixa gigante de isopor e os maiores camarões da minha vida, irmãos, foi quando eu vim do Maranhão. Ele encheu a caixa, irmãos, de ponta a ponta. O quilo do camarão lá, irmãos, com R$3 você compra assim, tipo 20, 30 quilos de camarão. É muito camarão, irmãos. Tem que ir lá, vale a pena, irmãos. Olha, essa coisa os irmãos forem embora. Nessa praia que você foi agora, que você comeu um camarãozinho lá? Muito caro, irmãos. Me deu um camarãozinho, parece uma baratinha assim. Vai, cara. Mas que isso é isso, cara. Entendi? Mas que isso usou como isso para pescar. Ah, é? Espírito Santo nunca foi. Irmãos, ó, então o judeu ele não poderia, por exemplo, comer as patinhas. Alguém comeu já caranguejo aqui? Caranguejo, os irmãos já comeram, amém? Já? Dizem que a carne. Eu não lembro de ter comido caranguejo. Não lembro, não me recordo. Mas dizem que a carne de caranguejo ou a carne de rã parece muito com carne de frango, tal. Principalmente a carne de rã. Mas o judeu não poderia comer rã. Por quê? Porque isso era algo, irmãos. Que era o seguinte: o que Moisés ele falou? A gente come aqui naturalmente? Aí o povo ia dizer: não, então você não come. Mas por que tinha tanta lei assim, irmãos? Porque Deus ele sabia que se o povo comesse o porco, a maioria deles não ia querer cozinhar o porco. O guisado, os irmãos lembram do guisado? O que era o guisado? Era uma sopa de cordeiro. Necessariamente, grosso modo, era uma sopa de cordeiro. Mas aí, irmãos, os irmãos chutam quantas horas para fazer um guisado? Quantas horas para fazer um guisado? Para cozinhar o cabrito. Não era uma sopa assim, era sopa de negócio sobre letrinhas, mas era cozinhar parecendo fritar ali, era mais ou menos. Vamos? 2 horas mais. 8 horas. Mais. 12, 16. 6 a 8 horas. 6 horas, tá? Hoje eu falei 12, você falou mais?
Eu não entendi direito. Vai falando também 6, 7, 12. Né? Aí eu tava acompanhando, não faço isso que eu tinha. Meus irmãos, eu não vou trazer o copo. Mas não é errado, irmão. Eu também mandei ele falou 2, não, 3, não, 4, não. Aí eu já parei de olhar, mas o senhor também não está certo. Não está errado, quer dizer. Por quê? Porque é de 6 a 12 horas no mínimo. Acertei. O tempo de usar o caçar e comprar. Isso, é verdade. O pessoal não considera, tem que usar o caçar, irmão. Não era você sair da tendinha, mirar a flecha no animal e já era. Não, para caçar você tinha, ainda mais que não tinha nenhum equipamento tecnológico. Para caçar você primeiro tinha que encontrar o animal, e não era fácil caçar. Depois você, além de encontrar o animal, você tinha que encontrar um animal que fosse kasher. Você não poderia caçar qualquer animal. Eu achei aquele animal. É o porco, é o javali. Podia caçar o javali, trazer o javali? Não. O javali tinha que passar, ele tinha que esperar, o javali pode passar. E ele tinha que achar um animal caçável. Que é pior que caçar, né? Caçar, você caça qualquer coisa. Ele tinha que caçar um animal caçável. E além disso, irmãos, ele tinha que matar o animal, acertar o alvo. Então isso, irmãos, levava muito mais do que 6, 8 horas, 12 horas, tá? Imagina um porco. Você acha que o povo judeu ia querer assar o porco direitinho? Nada, irmãos, ia nada. Se um cordeiro, se um animal normal, que às vezes poderia fazer um alimento, que guisado não era só o cordeiro, era um pouco mais amplo, mas tem o cordeiro como objeto central, utilizado. Mas os porcos, irmãos, se ele jogar o porco ali e deixar 2 horas, tá branquinho, já é, vamos encerrar aqui no comer, eu estou com fome. O judeu ia fazer isso. E aí Deus interveio e falou: vocês já vão comer carne de porco. Mas acabou. Não. Deus fez isso porque ele é mau? Não, Deus fez isso porque ele ama. Porque ele ama. Por quê, irmãos? Porque o povo ia comer e o povo ia morrer. Mas a gente agora vai comer carne, sangue, fazer uma linguiça. Como é que chama a linguiça? Chouriço, uma amiga. Que bem, não é, pastor Reinaldo? Irmão, chouriço. O povo chegou e falou: Deus, a gente pega o sangue e a gente faz linguiças com sangue, faz chouriço com sangue. Deixa, Deus falou: não. Porque as doenças dos animais estão no sangue. Não. Mas o Senhor é muito conosco. Deus falava: não, eu amo vocês. Isso é meu cuidado com vocês. Isso é eu demonstrando que eu amo vocês. Bonito isso de Deus, né, irmãos? Porque todas essas leis aqui eram para demonstrar o amor de Deus. Circuncisão também, pastor? Desculpa? Circuncisão também. Circuncisão também. O povo judeu não gostava de tomar banho. Os irmãos sabem o que é ser adulto para falar para os irmãos? O judeu, irmãos, ele é bidestro. Aqui no livro de Levítico a gente não está fazendo da aula. O judeu é bidestro. O que significa bidestro? Esquerda e direita. Esquerda e direita. Obrigado. Já falou isso não, Já falamos já, né? E o judeu usava uma mão para se limpar e outra mão para comer. Ele não podia misturar. Só que a mão para se limpar, os irmãos, era literalmente para se limpar. E o judeu ele não tinha banheiro. O judeu ele fazia em qualquer lugar. Tanto que toda vez que o povo judeu passava, ele ficava fininho. Imagine. O judeu simplesmente agachava, andando na multidão ali, agachava, fazia e continuava andando. Todo mundo conversando. Uma coisa feia. Bem porco, né? Bem porco. Aí as nações começaram a dizer: não é esse o povo de Deus? O Deus dele não é um Deus higiênico, um Deus que fala que tem que mandar tomar banho, fazer um monte de coisa. E o povo judeu assim. Aí Deus foi lá e falou com Moisés: falou: Moisés, manda o povo. Os homens, porque tinha uma madeira, irmãos, que o sacerdote passava sem cueca. Aí a primeira ordem que Deus deu foi em Levítico, Êxodo e Levítico foi: manda o homem colocar roupa íntima, roupas de baixo. Aí Moisés falou e os homens cortaram, né? Manda as mulheres também colocarem roupas por baixo. Acabou. Também, manda o povo levar uma espécie de pá, feito as necessidades em terra. Não pode os excrementos ficarem do lado de fora. Manda o povo de Deus ser limpo. Enterre. E outra, não comam com a mesma mão que se limparam. Você limpou com uma mão, vai comer com a outra. E isso tem que ser absoluto. Mão esquerda e mão direita. Mão esquerda e mão direita. O povo judeu precisa ser higiênico. Deus, Moisés vai lá e fala, e o povo começou a entender. Isso é o cuidado de Deus, irmãos. Por quê? Porque se o povo continuar daquele jeito, não é que o povo também é só envergonhar o nome de Deus.
Mas o povo ia acabar, irmãos, imagina toda aquela sujeira. Ia ficar doente, irmãos. Ia ficar doente, queria trazer rato, queria trazer bactéria, queria trazer vírus, queria trazer um monte de coisa. E o povo judeu, aí vem Deus intervém. Os irmãos sabiam, irmãos, que até na Idade Média as pessoas ainda eram porcas, mas o nosso Deus, irmãos, sempre foi tão limpo que desde o início da humanidade ele já mandava o ser humano ser limpo. Sujeira é um sinal demoníaco. É simples assim, né? A gente já falou isso. Por isso que às vezes o pessoal falava que os judeus tinham espírito de porco, era nesse sentido do jeito que eles viviam? Necessariamente sim. Por causa disso, né? Também, não é só por causa disso, né? Porque o porco, irmãos, ele tem algumas características. Essa aula os rabinos vai assistir, hein? Vai, os rabinos vão assistir. Que normal, né? A ideia, irmãos, de dizer que tem espírito de porco não era nem só tanto aos judeus, eram de outras pessoas. Porque os porcos têm características ruins, os porcos são tidos um pouco como egoístas, tudo que é de ruim assemelha-se ao porco, né? Isso era uma ofensa. Isso. Só que é o seguinte, irmãos, Deus sempre falava que deveria ser limpinhos, sempre. Na Idade Média, irmãos, as pessoas, por exemplo, quando foi feito o Palácio de Buckingham, onde mora a rainha da Inglaterra, e a rainha do Reino Unido, não é nem da Inglaterra, mas do Reino Unido, a rainha Elizabeth II, ela já vem de uma geração assim, acho que de mais de 15 reis antes dela. E acho que até mais, acho que até 30 reis, muito mais do que isso. Vem de uma sequência de reis, que até hoje está. Quando foi feito o Palácio de Buckingham, irmãos, não tem banheiro. Se você entrar no palácio, você vai ver que não tem nenhum banheiro, porque os banheiros ficavam do lado de fora. E as pessoas, elas iam, irmãos, e elas, elas defecavam e continuavam, ficavam assim. E ficavam na festa ainda, vomitavam e voltavam para a festa. O cheiro, irmãos, era tão podre, mas tão ruim das pessoas, isso no Palácio de Buckingham. As pessoas, elas diziam que tinham que tomar banho uma vez por ano. E se desse para aguentar, uma vez a cada 2 anos. E o último a tomar banho, sabe quem era? Os bebês. O primeiro tinha que ser o rei, e os últimos tinham que ser os bebês. É por isso que existe a frase, irmãos: não pegue beber na água. Cuidado aí para não perder beber na água. Aí essa frase, quando chega para a gente não entende muito bem, mas é porque quando ia dar o banho na criança, a água estava tão podre, tão suja e tão preta, que às vezes a criança, como era uma banheira grande, a banheira é muito grande, a criança poderia ir e não encontrava mais, morria afogada. Coisa, né? Isso foi da Idade Média. Dizem até que inclusive o vestido, né, das mulheres era aquele vestido longo para encobrir o cheiro. Imagina, que é uma loucura, né? É algo imaginável, é algo triste de pensar como é que pode existir isso, né? E Deus, irmãos, nunca foi assim. Deus sempre foi um Deus extremamente higiênico, extremamente limpo, extremamente categórico. E Deus fazia isso, principalmente no livro de Levítico, que ele vai citar essas coisas, não é, irmãos, porque ele queria ser ruim com o povo, mas é para o amor dele com o povo. Então vamos lá, vamos continuar. A mulher que tinha hemorragia, vamos abrir lá em Levítico capítulo 15. O senhor me presta a Bíblia também, pastor Reinaldo, por favor? Meu amigo, vamos ficar em paz. Vamos entender o que a Bíblia fala no Levítico capítulo 15. As imundícies de homem e de mulher. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: falai aos filhos de Israel, dizeis: qualquer homem que tiver fluxo na sua carne. Hemorragia não era só de mulher, irmãos. Homem também poderia ter hemorragia. Como? Foi para a batalha, cortou o braço. Está sangrando? Sai fora, lá vai. Era mais ou menos assim. Qualquer homem que tiver fluxo na carne será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa de seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a imundícia. Toda cama em que se deitar, perceba que está falando primeiro do homem, como se a imundície do homem fosse pior do que a imundície da mulher. E outra, a Bíblia está falando aqui de sangue pisado. Meus irmãos viram? Qualquer que a carne reter o seu fluxo e não vaza. Sangue pisado também tinha que isolar. Se esse homem se deitasse, toda a cama em que se deitar, o que tiver o fluxo será imunda sobre toda coisa.
sobre o que se assentar será imunda, e qualquer que tocar a sua cama lavará os seus vestidos, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. A gente continua depois, não é? Obrigado, pastor Reinaldo. Vejam, irmãos, qualquer tipo de fluxo, só lembrando, irmãos, de uma coisa, a Bíblia, irmãos, não é um livro de criança. A gente fala isso, a gente precisa entender. Quando o homem, ele casava com a mulher, e a mulher, por óbvio, não era corrompida, né? Ele se casava com ela, e aí quando ele namorava com ela, né, na lua de mel, o lençol que eles estavam ficava com sangue. E ele tinha que pegar aquele lençol, irmãos, e dar para o pai. Olha que coisa estranha. Ele entregava para o pai da noiva, e o pai da noiva levava na praça e dizia: tá vendo? Minha filha casou pura. Já viu o filme? Isso é um costume judaico. Aí os irmãos sabiam que os judeus, os mau caráteres, porque judeu, irmãos, tem muito judeu abençoado, mas tem muito judeu só por Deus. Pegavam o lençol e trocavam o lençol, os irmãos sabiam? Assim como tinha mulher que usava sangue de galinha, os irmãos sabem disso, que tinha judeu que fazia isso, na história fala disso, usava sangue de galinha e espalhava na hora lá para dizer que ela era pura antes de ter casado, né? Na hora do casamento ela deixou de ser pura. E assim como tinha mulher que fazia isso, tinha homem que pegava e trocava o lençol e falava para o pai da mulher, falava: olha, sua filha estava impura, eu não quero mais continuar casado não, porque a sua filha ela já estava corrompida. Aí o pai falava: não, ó, o lençol está aqui, ó, branquinho. Aí o pai ia, pegava e mostrava para o juiz apedrejava a mulher, ou na verdade não apedrejava, mas chicoteava a mulher recebia sentença de malcute, e depois de receber essa sentença, que era executada por um rabino, um sacerdote, e pelo pai da mulher, os três juntos, depois que executava a sentença, aí essa mulher ela era considerada uma mulher impura na sociedade. Tinha várias mulheres assim. Que coisa triste, né? Vamos lá. Nós estávamos falando do sangue, né? Continuando, irmãos, esse aspecto, nós vemos que as leis morais eram códigos de conduta para que o povo não se apartasse do segmento de Deus. Esse segmento, irmãos, também é tido nas leis de ordem cerimonial. Qual é a diferença de lei moral? Lei moral, irmãos, equivale à moral do povo. Lei cerimonial, irmãos, eram leis que interferem nos rituais a Deus. Rituais. O que são rituais? Na hora de entrar no templo, vai trazer o azeite dessa forma. Na hora de me adorar, vai colocar uma veste nova. Na hora de traduzir um texto da minha palavra, vai lavar a mão. Isso, irmãos, não é uma lei só de ordem moral, de regulamento moral, mas é uma lei de regulamentação da prestação de culto. Como eu vou prestar culto a Deus? Então, leis, irmãos, que definem como se prestará o culto a Deus. Aqui, irmãos, nós vemos, por exemplo, os sacerdotes. Os irmãos lembram das leis do sacerdote? Não terão cicatrizes, não terão deficiências físicas, não serão baixinhos, não serão altos demais, não serão gordos demais, não serão magros demais, não serão esquisitos demais, serão perfeitos, não perfeitos na beleza, mas perfeitos de não ter nenhum tipo de deficiência física, deficiência psicológica, nenhuma marca no corpo, não ser alto demais e não ser baixo demais, e não ser gordo demais nem magro demais. Mas por que Deus queria o sacerdote perfeito? Porque o sacrifício também tinha que ser perfeito. Deus não aceitava nada da minha boca. Deus queria como ordem representativa que tudo fosse perfeito. Mas por que Deus queria que tudo fosse perfeito? Para ensinar o povo, irmãos, no começo, porque a Bíblia é pedagógica, que Deus, irmãos, Ele é perfeito e Ele gosta das coisas que sejam apresentadas a Ele de forma perfeita. A gente sempre fala isso, irmãos, sempre fala isso. Vai cantar, ensaie. Vai pregar, estude. Vai fazer algo para Deus, faça o melhor. Vai fazer culto de ação de graça na sua casa? Você não vai dar o alimento, você não vai pegar o pão com carne para dar para quem vai na ação de graça. Você vai fazer aquilo para Deus. Para Deus.
Quando eu faço fundação de graça na minha casa, é preferível você cumprir o voto e chamar menos pessoas do que você cumprir o voto, fazer qualquer coisa e fazer fundação de graça na sua casa e chamar meio mundo e só oferecer miojo para as pessoas. E o povo ainda está reclamando. Irmãos, você está fazendo aquilo para Deus. Se o meu melhor é oferecer bolacha da Bissau, e Deus sabe, porque não tenho condições de oferecer mais do que bolacha da Bissau, Deus vai receber a bolacha da Bissau da melhor forma possível. Mas Ele sabe que aquilo é o meu melhor. Agora, se eu tenho condições de oferecer, irmãos, o melhor para quem vai no meu fundação de graça, vai, irmãos, da minha intenção do coração. Isso é critério subjetivo. O que é subjetivo? É que Deus olha a minha intenção. Eu vou fazer igual aí qualquer coisa do povo aí, e já vou pagar a minha fundação de graça. Isso não é pagar a fundação de graça, eu não sabia. Pagar a fundação de graça é oferecer o meu melhor para Deus. E quem vai receber aquilo são as pessoas que vêm, mas é Deus que recebe. Não oferta, né, cara? Às vezes as pessoas dão oferta, ela oferta com coração duro, de qualquer jeito, pensando que Deus recebe. A pessoa simplesmente ela deu por dar, mas quando a pessoa ela oferta com amor, é diferente. Aí Deus vê o coração da pessoa. Eu já vi uma pessoa, uma certa feita, eu passar com a salva, o cara pegou uma nota de 50, era mais fácil ele não ter dado. Ele amassou assim, ó. Amassou e tipo jogou na salva. Eu quase falei para ele, não, amigo, pode ficar com o seu dinheiro. Mas a gente estava precisando no dinheiro para ele. É interessante, irmão. É interessante porque vai realmente da intenção do coração. Tem pessoas que vai ofertar 50, que eu já vi, e pega assim e balança os 50. Pra todo mundo ver. Todo mundo vê, ó. A esquerda da Bíblia está sabendo. Não entendi? E a Bíblia diz que a direita da esquerda não precisa. Isso, perfeito. Sempre bom ser ético, né? Vai dar os 50, pega ali dentro do seu Tem um irmão lá na igreja lá, mesmo que se ele chegar e já tiver passado a salva, aí ele pergunta, ele me chama o meu nome, não, já passou, passou. Ó, bem escondidinho, né? Assim que a mocinha, podando isso aqui, põe lá. Ele dá 200 euros de oferta, 100 real. Sempre oferta alta. Sempre oferta alta. A última que ele deu foi 200, aquela nova que chegou. Sim, mas ele fala, sabe o quê? Não fala para ninguém não, fui eu que dei não. Ele fala isso para mim. Uma coisa interessante que o pastor Reinaldo me lembrou é o seguinte, irmãos, que eu vejo muito, eu vi até esses dias, não tinha ninguém aqui que estava, fui no culto esses dias, que foi engraçado demais, por duas coisas. Primeiro, o tesoureiro da igreja, ele estava na igreja, e o pastor que estava na igreja, ele foi lá e pegou o tesoureiro e falou bem assim, ó irmãos, esse daqui é o tesoureiro da igreja, esse daqui é o homem do tesouro. Irmãos, você nunca pode apontar o tesoureiro da igreja na tribuna, vocês não sabiam? Porque quem está olhando, irmãos, tem muita gente que vai na igreja que só está ali, ó. Isso está ali. É isso. Aí você fala, esse daqui é o homem do tesouro, esse daqui é o tesoureiro da igreja. Quando ele sai da igreja, os caras, por exemplo, eu na antiga igreja que eu tinha, que a gente era pastor, né, que a gente estava pastoreando, e tinha um obreiro que era tesoureiro, ele sempre guardava uma oferta e no fim do mês ele ia e trazia a oferta para o sede. Já pensou, irmãos, a vontade como tesoureiro? Se alguém, e ele era velhinho, se alguém chegasse dentro e falasse, e ele era um dos últimos a sair da igreja, ô tio, vamos pegar aquela oferta lá. Não, vamos pegar aquela oferta lá. Acabou. E a igreja ia pegar a oferta, ninguém ia ficar sabendo, a pessoa ia gastar. Acabou, irmãos. A oferta dos departamentos ficava tudo lá guardado na igreja. É doideira a plaquinha no tesoureiro. E o meu avô, que é muito antigo. Teve uma reunião, aí ele falou, quando ele não der para ele vir, ele ficar do segundo tesoureiro. Aí a esposa dele veio, eu tenho que dar para a esposa dele. O que eu faço? Quando ele não vem, eu vou, recolho. Aí chama a esposa dele lá na salinha do alimento e dou para ela, para ninguém ver. Não dou na meio todo mundo vendo lá, aquele dinheiro aqui. Dou escondido para ela. Não pode. É igual uma coisa que eu acho que é errada aqui, aproveitando, não sei se vai dar um pausa aí, mas aqui na sede, por exemplo, no ciclo de oração das irmãs, as irmãs elas acabam contando a oferta ali na frente de todo mundo. E não pode, irmãos. Oferta não se conta na frente das pessoas, porque tem gente ali que só fica de olho. Tem gente que fala, ó, não aprova danada, olha o dinheiro que tem na mesa. Aí fica pegando, irmãos, pega a nota de 50, pega a nota de 100, tudo ali, todo mundo olhando ali. Não pode, irmãos, isso não pode. Tem que ter uma barreira de proteção. Pode ser na frente de todo mundo, mas desde que tenha uma proteção aqui, ninguém veja quanto dinheiro tem. Nem que esteja muito, nem que esteja pouco. Não pode ver, irmãos. Isso é um critério assim
moral da igreja, não pode ver. Isso dá uma impressão estranha, irmão. Geralmente os políticos também, corruptos, que gostavam de fazer isso, de mexer com dinheiro na mesa, é uma coisa meio estranha, assim, sabe? Então não deve. Cobre e se na sua igreja faz isso, pelo amor de Deus, e vão dar um conselho lá, porque não pode acontecer isso. E daí esse rapaz mesmo que ele dá 100, dá 200. Então a única pessoa que eu cheguei e falei pro senhor e pro pastor. O pastor está sabendo. Falou, tem um irmão ali que ele não quer, não é para entrar como dízimo. Eu falei para ele, pega um envelopinho, ele não quer. E ele está dando isso, pastor. Entendeu? Aí o pastor pegou e falou para ele, vai entrar como dízimo, ele não vai nem saber. Entendi, é verdade. Eu sei que vai. Não entendi? Eu sei que vai polêmico isso, eu queria sempre aprender e hoje eu estou aqui, eu quero que você fale. Sim. Aqui o Belém, se tiver incluído a gente usar short, pergunto. Tá. É pecado aí. Porque é claro, eu uso a minha vida, mas lá no fogo, Deus ainda falou nós um velho quando ele está falando dele, da coxa para cima. Sim. Nós é o seguinte, ó. O companheiro, ele não está errado. Mas onde os irmãos leram no estatuto da nossa igreja que é proibido homens da sorte? Não tem. É um costume, irmãos, que vai muito de cada setor. Vocês não sabem que o nosso pastor presidente tem uma foto que ele estava numa reunião de família de shorts. Né? Isso assim, não tem. Não o pastor Zé Wellington, mas o pastor Zé Wellington Júnior, presidente da convenção. Ele estava de shorts. Tem problemas nisso? Eu vejo que não, irmãos. Né? Por exemplo, irmãos, hoje eu não ando tanto de short, não ando em casa, eu fico de short, né? Pelo amor de Deus, também não estou bitolado. Mas quando eu estou fora, se eu vou para a praia, eu também vou de calça, né, irmãos? Apesar que a última vez que eu fui para a praia, irmãos, eu fui de calça, só faltou eu de meio e fui com uma blusa escrito João 3,16. Aí até eu falei, meu Deus, mas brincadeiras à parte, irmãos, por exemplo, é impossível, o problema é você ser demasiadamente santo. Então eu poderia ir para. Por exemplo, eu vou correr, irmãos. Se eu for correr no calor terrível, eu vou correr de calça? Não dá, você vai correr de bermuda. Bermuda decente, né? Bermuda decente. Também vai correr de um short leg. Não dá. Ou senão aquela, como chama aquela, como você me deu, né? Você vai pensar, irmão, é uma roupa que você vai usar em casa, né? Você vai usar no recôndito ali da sua casa. Sabe o que eu estou falando com você? Porque tem um pastor lá que conversou com a gente na Morim. Aí agora uma coisa você vai chamar eu para almoçar ou jantar na sua casa. Isso foi uns 4 meses. Eu falei para minha esposa, vamos fazer uma janta aqui e vou chamar ele. Chegou lá, minha pergunta dá um palmo assim para tocar minha canela. Eu pergunto para você. Tipo dessa da Camitinga. Ele chegou na minha casa e falou assim, mas você não fala em cima do púlpito que você tem 39 anos de Belém, então você não sabe se vestir, falou dentro da minha casa. E levou a porta e falou dentro falou assim, você vai ser do púlpito que você é belenita e não sabe se vestir ainda? Meu Deus, é cada um. Mas não. Aí eu falei para minha esposa, eu podia pegar a mesa toda e mandar ele embora. Aí ele sentou lá no sofá e falou assim, mas não, você não liga a televisão para assistir a novela? Eu falei, não, na minha casa não assisto novela não. A única novela que a minha filha assiste aqui é os 10 Mandamentos. Se o senhor quiser assistir, já bem, a outra novela não é certo. Ele meteu o pau comigo porque eu estava comendo muito e queria assistir novela. Agora falando do Belém, do meu pastor. Eu sei que eu vou falar com ele, falei, irmão, vai sair a bola na rua. Quando eu vou correr, não, correr com o cabelo aqui. Eu vou sair do mercadinho, vou no lugar, e vai de mercado. Você vai de calça, beleza, é bom para legal. Agora você vai na praia, você vai, eu não pergunto aqui, explicou tudo isso. E eu apadei o que ele falou, eu estou fazendo. É porque é o seguinte, perfeito. O povo do Belém, irmãos, infelizmente a gente sabe, a gente está no Belém, tem muita gente que é falso moralista. Que nem bater palma, né, Kel? É bater palma, né? É que nem lá, nem bater palma. Mas bate palma, no Belém bate palma hoje. Antes não podia, antes aqui, irmãos, era proibido. Se alguém batesse palma aqui, era mano, na certa. Só que isso é besteira. Eu fui na posse do Kel, eu pensei, eu estou na igreja certa mesmo, mas não é possível não. Deram uma salva de palma lá, que a igreja toda. Nossa! Não pode dar salva de palmas, irmãos. Isso é interessante. Só não pode, o que eu acho errado
pessoa pegou o microfone, a pessoa deixou o microfone, a pessoa falou de novo, não tem pode. Mas aí, irmãos, falando no Belém, tem muita gente, infelizmente, não só no Belém, mas em outros lugares, é porque o Belém, irmãos, tem uma concentração muito grande de pessoas que vivem a santidade. E o problema da santidade é que é uma linha muito tênue entre a santidade e a hipocrisia. É muito mais fácil alguém que vive em santidade ser hipócrita do que alguém que não vive em santidade ser hipócrita. Por quê? Porque a pessoa se cobra tanto e acaba cobrando outras, e às vezes ela não faz igual das outras, porque ela sabe que esse é o dever ser ao invés de ser. Então, a pessoa se cobra e não consegue fazer e cobra o outro, para que coloque o julgo desigual no outro. E qual é o problema disso, irmãos? O problema é isso como acontece. Quantas pessoas eu já recebi na minha casa, eu estava short? Não tem, irmãos, não tem. Isso é um critério, irmãos, que realmente, quando eu estava pastoreando a igreja, eu era bem mais light, irmãos. Eu não tinha essa. E eu nunca gostei de tratar ninguém assim, e nunca gostei de ser tratado assim. Agora, como pastor, irmãos, eu sei que infelizmente tem muito disso. Então, se eu saio de calça, né, tal. Evito sair de shorts. Se eu vou correr e se tiver frio, eu vou de calça. Se tiver calor, eu vou de shorts, sem problema nenhum. Só olho o short que eu vou colocar. Por quê, irmãos? E eu sei que existe um critério que é um pouco mais. Quanto mais você vai subindo horizontalmente, mais as pessoas vão olhando para você e tendo você como exemplo. Então, os irmãos, por exemplo, os irmãos são exemplo. É difícil, irmãos, porque esse é o peso da coroa, né? A coroa de ser, eu falo para todos os irmãos, todos nós temos uma coroa e devemos seguir um exemplo. Mas cuidado com a hipocrisia. Por quê? Porque as mulheres, elas usam a saia aqui. E já pensou, se o homem usar o short aqui é pecado. Por que é pecado? Né? Então, é igual aqui no nosso setor, é pecado o homem usar o blazer. E eu já fui numa Assembleia de Deus de Belém, lá no Guarujá, eu estava fazendo um serviço lá. Aí eu conversei com o pastor, expliquei para ele, eu estava fazendo serviço, ia ficar lá umas 2 semanas. Aí ele falou, irmão, então por que você não traz uma palavra no domingo? Aí eu falei, pastor, não dá para me trazer uma palavra, porque eu não trouxe perna ali para trabalhar. Ele falou assim, não, aqui não. Aqui em Santos a gente não tem essa exigência toda. Se o irmão favorito vai se preparar, que vai trazer uma palavra, vai nos abençoar, você pode vir assim. Eu estava assim, calça de saia, né? E levar a camisa, que manda comigo. O professor pode pegar assim, mas se o senhor falar que está constrangido, eu trago o blazer e o senhor vai por cima. Então, assim, é nossa igreja, mas assim, não tem essa cobrança toda. Tá certo, irmãos, porque se não tem essa cobrança, as pessoas não vivem só naquela religiosidade, aquela coisa. É que nem também, tipo assim, beleza. Antigamente, os irmãos eram reconhecidos, muitas das vezes era mais pelas suas vestes, pelo jeito, postura, assim, entendeu? É reconhecido. Então, tipo assim, tem um padrão, uma ética a ser seguida. Porque realmente, se for deixar mesmo a Deus dará, tem muitos espertinhos que usa para se aproveitar e tipo, vou para a escola dominical, que muda, tal. Não no caso do irmão, não estava na casa dele, amém, mas é um padrão, uma ética que a gente vamos levar para a nossa vida toda. Perfeito. E não adianta que não vai mudar o sistema. Proceder. Não vai. E posso ver, gente? Claro. Assim, na minha conversão, eu era um cara que gostava de conseguir praias, tinha pouco de pagode. O Senhor me chamou na graça, Ele me chamou numa posição. Aí essa posição eu transformo até hoje. Eu não exijo da congregação do pastoreio de ninguém, mas aonde Cristo me chamou e o que Ele designou para a minha vida, foi honrar tudo isso daí. Então, esses dias eles estavam em cima da minha laje, sentando em blocos, estavam de camisa, não de banda inteira, camiseta, sem ser regata, tal. Se alguém às vezes pergunta para mim, mas no calor desse você não está se comunicando? Como Deus te chamou? Aí na posição, né, também é o que eu falo. Eu recebo lá na congregação que estou pastoreando, pessoas que perguntam, pastor, eu te Jesus, tranquilo. Mas o pastor, eu vejo, se você quiser ver seguir o exemplo, tem. Mas se você está vendo assim, se o Espírito de Deus não toca de você, fica à vontade. Agora é a questão do nosso amado está falando do pastor. Se você também abrir, aí você vai receber dentro da casa, na posição que o irmão estava, né? O irmão, o pastor que foi, se atropelou, porque ele cobrou a bermuda dele e assistiu novela.
Eu acho que o obreiro, né, se ele vai assim um pouquinho, não está correndo nem nada, eu acho que o correto é de calça. É uma questão que as pessoas, a gente tem que, irmãos, é uma frase de Shakespeare mesmo, não adianta ser, tem que parecer. Como é que eu vou olhar o soldado, vou ver um soldado, eu tenho que, não adianta, se eu vejo um soldado, eu tenho que ver ele com farda de soldado, né? Pastor, mas Paulo me orientou, né? Me orientou na linha dos de Coríntios, se trazer escândalo para o seu irmão, que não coma, né? Igual sobre a carne, né? Então, se você está vendo que vai trazer um escândalo para o seu irmão, para a sua família, que se o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração, não faça. Mas se isso não tem que acusar, o que acontece? Não tem problema, né? Igual a minha esposa era católica, né? E ela pegou, se converteu ao Senhor Jesus Cristo, né? Eu estava passado do caminho do Senhor, e eu falei, eu conheço a palavra de Deus. Eu falei assim, então eu vou para a igreja. Eu fui aceitar Jesus, e através da vida dela voltei para o caminho do Senhor. Graças a Deus eu estou obreiro na casa do Senhor. E ela vestia roupas que era terrível, né? E hoje ela se sente muito mal de colocar uma roupa apertada e tudo mais, mas devido a ela tem essas pernas e tal, mas quando a gente sai para o mercado, alguma coisa assim, onde ela anda bastante, logicamente ela vai colocar uma bermuda para poder andar, porque ela, sei lá, para andar no mercado, se ela voltar, ela não vai conseguir andar, então ela vai, ela fala, eu vou, porque, mas se for para algum ambiente, uma casa de uma irmã, alguma coisa assim, ela já não consegue ir e está pelo vestimento que ela fala, não, eu vou para a casa da irmã, não, vou colocar uma saia e vou lá, porque eu vou conversar da palavra de Deus, então é o coração dela que ela automaticamente, o Espírito Santo de Deus, ele coloca no coração dela. E é verdade, irmãos, exatamente isso, você Vamos falando interessante do apóstolo Paulo. A minha sogra, o pessoal no quintal, lá no quintal, né? Filhas, cunhados, netos. E de um tempo pra cá, eu estou precisando usar bermuda, sorte mais em casa, né? Se eu for em casa, fazer um exercício também. Mas de um tempo pra cá, quando eu vou na casa dela, em respeito a ela, em respeito a igreja dela, que é bem rígida, aí eu vou na casa dela e está o filho de calça, pode estar um calor tremendo lá, enfim. Mas eu vou de calça, em respeito a igreja dela, enfim, tudo fica melhor lá. E é perfeito. Irmãos, porque é o seguinte, nós estamos falando aqui não no critério de usar, mas nós estamos falando aqui no critério de acusar quem estiver usando. Irmãos, existem, de verdade, e principalmente de mulher, em muitos casos é preferível que a irmã usasse calça e a calça estivesse mais confortável, porque algumas saias que a gente vê por aí. Teve vezes que eu vim aqui na série, irmãos, que eu fiquei quase caí para trás. Teve vezes, irmãos, que eu sei que eu espero que eu vou nenhum acredite essa parte, mas teve vezes que eu estava na tribuna e a orquestra estava na frente, que a gente tinha que olhar para o céu, irmão. Porque o povo estava tocando, a menina estava tocando, mas pega assim, ó, você vê tudo. E aí você tem que olhar para o alto e você sabe que tinha um monte de obreiro lá. E quem vai ter punição da tribuna tem pastor? Já está indo direto? Misericórdia. Mas é verdade, irmãos. Então, a verdade tem que ser dita, e tem que ser consertado, irmãos. Se tivesse de calça, não ia aparecer isso, não é verdade? Igual tem muita congregação por aí que ela proíbe o obreiro usar calça jeans e tem que usar calça jeans. Tem que usar só calça jeans. E a gente não pode usar saia. Qual que é a diferença? Tem congregação com você, irmãos? O pastor ele proíbe o obreiro de ir para a escola dominical e dar a escola dominical sem terno e gravata. Irmão, me perdoa, irmão. Mandaram obrigação mandaram eu sair do culto porque eu estava só de gravata com isso cumprido, eu estava sem paletó. Sério? E sem o paletó, só explicando para os irmãos, o paletó não é ordem, o paletó é costume. Pastor, teve uma vez nós estávamos reunindo de obreiro, Belenzinho, e estava bem quente, a parte da manhã estava bem quente, quando chegou no culto à tarde, o pastor Zé Alberto pegou, tirou o paletó, colocou na cadeira, falou para todos os pastores do governo também fazer a mesma coisa, afrouxar lá. Aí passou um tempinho, chegou um bilhete para ele lá que ele estava errado. Aí ele pegou, deu o bilhete que o irmão tinha mandado e falou, irmão, você está no lugar errado, porque aqui não é Deus e amor não. É verdade, pô. Irmão, já pensou? Uma vez eu fui pregar, irmãos, uma das nossas igrejas.
eu posso até falar qual foi a igreja, porque os pastores de lá não estão mais aqui no setor, já saíram há muito tempo. No caso da Brancaú. E isso foi há uns 8 anos mais ou menos. Uns 7 anos mais ou menos. E quando eu estava pregando, irmãos, eu fui uma bênção, irmãos, a igreja tomada e tal. E eu sempre usei regata por baixo e a camisa por cima e a gravata e o blazer. E aí, irmãos, foi uma bênção e Deus tomando a igreja e tal. E eu entreguei o microfone, devolvi para o pastor. E quando eu devolvi o microfone para o pastor, eu tirei o blazer, coloquei o blazer na cadeira e sentei. O olhou assim para mim. O pastor olhou assim para mim também. Eu falei, nossa, que tanto povo está olhando para mim, será que se eu quero água? Eu já peguei meu copo e eu fiquei assim, porque estava vazio e ninguém me ofereceu água. Fez assim de novo, eu olhou de novo. Eu falei, meu Deus, o que será que está acontecendo? Eu falei, companheiro, você está olhando demais para mim, está acontecendo alguma coisa? A camiseta está manchada e tal? Ele, não, a pessoa tirou o blazer. Aí eu falei, tá blazer? Tá bom. Aí passou uns 10 minutos, eu não coloquei o blazer. Ele falou, mas você não vai colocar o blazer? Ele falou, eu falei para ele, não, você vai me perdoar, mas do mesmo jeito que o senhor nasceu, não sei se o senhor nasceu no Belém, mas eu nasci em Belém, o mesmo costume que o senhor conhece em Belém, eu conheço. Não é proibido usar terno, e não é proibido tirar o terno do Belém. Não, mas você tem que colocar, ele ficou bravo, você tem que colocar. Eu falei, Parão, não vou colocar porque você quer, vai, liberdade, vou esperar aqui, não é porque eu sou birrento, é porque eu não respondo à ameaça. Então, eu não vou colocar, vou ficar na bênção aqui, e depois eu falo, pastor, já é o costume do homem, né? Porque, irmão, eu obedeço o costume de Deus, agora o costume de homem, assim, no sentido de querer atacar e tal, você já percebia que o negócio era querer atacar. E uma coisa que a gente não pode ser, irmãos, é hipócrita. Os irmãos me conhecem, os irmãos já perceberam. Uma coisa que eu odeio é hipocrisia, irmãos. Não podemos ser hipócritas, que Deus me livre sempre da hipocrisia. Jesus, ele falou, irmãos, ele dedicou mais de 60% do seu ministério para falar contra a hipocrisia do povo fariseu. Jesus, ele veio, irmãos, e ele defendeu muito a falta de caráter que o fariseu tinha, de cobrar muito, era muito parecido com aquilo que aconteceu. Infelizmente, não estou falando do pastor Davi Miranda, o missionário Davi Miranda era hipócrita. Entrava na casa da Davi Miranda e podia ter, e era proibido de televisão. Quando entrava lá, ele ia fazer o boletim de ocorrência. Quantas televisões? 15? Meu Deus. Então, e aí, irmão? Porque roubaram a casa dele, ele foi obrigado a fazer boletim de ocorrência. E aí? Tanta gente sofreu sem ter televisão em casa, né? E hoje em dia, Deus de amor, pode ter o celular, mas não pode ter televisão? Pode ter notebook, mas não pode ter televisão? Então, é uma coisa assim, irmãos, que você percebe 1000 vezes pior o celular do que a televisão. 1000 vezes, irmão, 1000 vezes. O celular hoje é uma praga. É uma praga. O Android aí, que conecta todo mundo aí, se você não souber usar, você vai ser levado 1000 vezes a televisão do que o celular. Porque se você tem seu filho ou sua filha que quer assistir um desenho, e aí? Sim, não vai ter televisão? E aí? Na época da televisão, o povo era mais feliz. Pastor Moisés, você ia falar aquela hora. Acho que é assim, né? Quando a doutrina é humana, ela não permanece. Quando é bíblica, ela vai ficar, não tem como não permanecer. Eu gostaria de fazer uma pergunta, pastor. Sim. Quando a Bíblia, dizendo assim, a Bíblia não diz nada, então eu posso fazer. Ou fértil e a Bíblia não diz, então eu não posso fazer. Irmãos, então vamos lá. Vamos comentar a pergunta do pastor Moisés. A doutrina que é do homem não permanece? Eu acredito que permanece, pastor Moisés. Sabe por que eu acredito que permanece? Porque a teologia de Mormon, os saberianos e os outros povos de heresias antigas, a heresia só mudou de roupa. Tem uma palestra que a gente dá em outras igrejas, que é heresias antigas com roupagens novas. Por quê? Porque a heresia, ela acaba se modificando, mas é a mesma heresia que a época de Jesus. A heresia, irmãos, ela fica como um câncer, como um carrapato que custa sair. E sai e volta, sai e volta, sai e volta. Daqui uns 10 anos, os irmãos podem contar, daqui 10 anos, 20 anos, a teologia do Caicai, a ideia, a unção do Caicai vai voltar de novo. Por quê? Porque isso são coisas que vão e voltam, são recorrentes e estão na Bíblia. Sobre a pergunta do irmão Moisés, o senhor também comentou sobre as heresias e tal. As heresias não. Mas é assim, às vezes fala assim, a Bíblia não fala o que eu preciso falar nada, então pode fazer. Ah, tá, isso. Então, irmãos, eu posso fazer somente o que a Bíblia permite, ou eu só posso fazer aquilo que a Bíblia não proíbe? Se a Bíblia for omissa, ela não falar da minha conduta, eu posso fazer? Ou a Bíblia, para eu fazer, ela tem que determinar a minha conduta? Isso significa o seguinte, irmãos. Por exemplo,
Eu só posso fazer aquilo que a Bíblia não proíbe, ou eu só posso fazer o que a Bíblia determina que eu faça? Heresia e apostasia. Andam juntos a heresia e a apostasia? Seria interessante se o senhor dar uma explicação ali que seria heresia e apostasia. Irmãos, pior que não vai dar tempo de a gente falar. Eu vou pedir para os irmãos anotarem. Pode ser, Lucena? Você anota para mim semana que vem? Porque é o seguinte, a nossa aula já finalizou. Na aula que vem, irmãos, nós vamos continuar falando sobre lei e ordem cerimonial, sobre lei e ordem civil e criminal e sobre os levitas. Os irmãos anotem, por favor, se os irmãos anotaram, mas anotem onde nós paramos para que a gente continue. E também sobre a diferença de heresias, o harémios, e sobre a diferença da apostasia, tá bom? Para a gente falar na aula que vem. Tudo certo até aqui, irmãos? Responda. Sobre eles? Anota para mim responder também semana que vem. Pastor, você estava falando sobre a comida aí, né? E sobre palavras, né? Sim. Mas Jesus fala que não é o que entra, né? É o que sai. Perfeito, irmãos. Jesus ele fala para o povo judeu, irmãos? Perfeito, exatamente. Porque o povo judeu, irmãos, ele acreditava que era a comida que era ruim. Mas na verdade eles falavam, olha, não é o que entra, mas é o que sai, as fezes saem. Jesus estava dizendo, o que traz impureza, o que mancha o homem é o que sai e não o que entra. Jesus estava dizendo acerca dessas comidas aqui, né? Além de outras coisas, era isso daqui, tá bom? Meus amados, é muito bom estar com os irmãos. Diga, Miriam. Mas hoje não é pecado comer carne de porco. Irmãos, é o seguinte, eu vou falar para os irmãos teologicamente. Existem, irmãos, posições de teologias tradicionais que eu conheço, eu como feijoada. Eu convidei os irmãos que se eu tiver pecado, todo mundo aqui com pecado também, de ter muito da feijoada. Né? Isso aí é sétimo dia que não tem pecado. Mas, irmãos, existe uma ideia, eu conheço, tem um amigo meu que é um rabino, não é da minha família, mas é um rabino muito próximo, eu conheço já há um bom tempo. E esse rabino, ele me comprovou teologicamente que o Novo Testamento não excluiu a carne de porco como ideia de critério de pecado. Não excluiu. Ele demonstrou bastante provas para isso. Só que existe critério de interpretação. Por mais que ele tenha demonstrado realmente, à luz do contexto grego, latino, hebraico, à luz do costume, a ideia de uma e de outra, ele tenha comprovado que a carne de porco continua sendo pecado e não foi excluída desse critério, eu ainda continuo comendo feijoada. Né? Então, o torreiro, chego lá para comer uma pança assada. Purificou. Então. Não, mas existem, irmão. Eu falo para os irmãos porque aqui é um ambiente teológico. Jamais eu vou falar isso na igreja. No ambiente teológico, a gente comenta. Por que eu comento? Porque eu jogo no ar e os irmãos vão lá, depois pesquisam e os irmãos vão lembrar. Olha, é bom eu saber também que tem gente que diz que ainda é pecado. Por quê, irmão? Só para finalizar. Eu via muitas pessoas dizendo, olha, mas o animal nunca vai subir para o céu, nunca vai para o céu. O animal, ele não tem alma, ele só tem corpo, e a pessoa fala, a gente fala às vezes. Mas eu pergunto para os irmãos, quem disse que tem prova bíblica aprofundada para dizer que o animal não vai para o céu? Não tem. Não tem. Eu creio que vai ter. Não tem, irmão. A gente fala isso, eu sempre ouvi o Marcos Feliciano até brincava, cachorrinha do céu, não sei o que, você está ficando doido. Mas quais são as provas bíblicas aprofundadas para dizer isso? Uma vez eu ia dar aula sobre isso, e eu falei, olha, eu vou acabar pesquisando, vou só pesquisar assim por cima. E eu não encontrei, irmãos. Eu encontrei várias provas que, na verdade, eram a favor e não contra. As que tinham contra eram muito assim, totalmente arenosas. Arenosas no sentido tipo de você estar pisando numa geleia. Não era aquela coisa fixa de dizer que não. Por isso que a gente, como teólogos, irmãos, nós precisamos saber isso. Porque senão a gente acaba reproduzindo sem realmente saber o que a Bíblia está dizendo. E a gente precisa ter prova, irmãos. Por mais, nem todo óbvio, é por isso que vocês, irmãos, nós, nunca devemos gostar do óbvio. O óbvio nem sempre é o certo. O óbvio nem sempre é o verdadeiro. Muita gente acreditou, irmãos, por coisa óbvia, que a gente nunca poderia estudar a Bíblia. A Igreja Católica sustentou isso por mais de 1500 anos, que ninguém poderia estudar a Bíblia. Irmãos, e era óbvio para as pessoas. Mas a gente aprendeu depois desse tempo
que jamais, irmãos, eu conheci pessoas que ainda acreditavam que era errado, eu conheci, eu sou novo, né? Talvez alguém que conheceu que alguém que era mais da ideia católica, a minha mãe mesmo acreditava, cuidado, porque dizem que quem lê a Bíblia demais fica doido. Irmãos, isso é um costume que já extinguiu há mais de 400 anos e é um problema, irmãos, é um problema, tá? É igual dizer, falando da linguagem jurídica, alguém que chega e fala, olha, eu estou encostado pela Caixa. Irmãos, a Caixa deixou de pagar o benefício, a Caixa já não tem mais nada a ver com isso, é só o INSS, desde 1970, 1960, por aí, dizem até que era de 1940. A Caixa não tem nada a ver com isso, irmãos, há muitos anos já. Mas até hoje a gente ouve alguém dizer, eu estou encostado pela Caixa. Irmão, mas que Caixa? Que carta, né? A Caixa já deixou há muitos anos quem paga é o INSS. Bom, vamos levantar para a gente embora, porque senão a gente fala igual a minha ideia cruz. Deus abençoe os irmãos. Eu vou pedir para o nosso querido pastor Edson nos dar essa honra de orar por nós. Amém, irmãos? E nos despedirem em paz.